A gente vive uma civilização que, a partir do iluminismo, a partir da modernidade, a gente se afastou muito do universo religioso. Muitos autores acharam que a religião ia acabar, né? O Freud meio que previu isso de alguma forma, porque Freud meio que achou que Deus, ele postulou a ideia de que Deus seria uma espécie de pai não castrado, não é isso? Quer dizer, segundo Freud, a gente descobre com muita dor que o pai não pode tudo o que quer, que o nosso pai é fraco, também é falho, e aí a gente projeta a ideia de um pai que não é assim, e esse pai é Deus, que é todo-poderoso. O Marx achou que Deus era algum tipo de projeção do ser humano para ficar alienado e não tomar as atitudes que tem que tomar na vida. O Nietzsche achou que Deus era um produto do ressentimento humano e do medo diante da indiferença do universo, né? Então a gente projetava essa ideia de Deus para enfrentar a consciência de que você no universo não significa nada, né? Porque, imagina, compara a duração da sua vida com a duração do tempo do universo. Faz esse exercício por 1 minuto, 1 segundo. Você vai perceber a total e absoluta insignificância da duração da sua vida dentro do universo. Se você nunca tivesse existido no tempo do universo, você não faria falta nenhuma para o universo. O universo não estaria nem um pouco... O universo permaneceria indiferente à pequena duração da sua vida dentro do universo, né? A mesma coisa em relação ao espaço do universo. Eu estou fazendo essas relações entre tempo e espaço porque nas religiões, normalmente o tempo está sempre ligado ao espaço. Porque, mais ou menos, o tempo sagrado se dá sempre relacionado com alguma forma de espaço sagrado, né? E aqui também lembrando continuando na linha de raciocínio que eu estava desenvolvendo a partir do Nietzsche, que também é um grande crítico da religião ocidental, tanto o seu tempo em relação à duração do universo é insignificante, quanto o lugar que você ocupa no universo também é insignificante. Sei lá, não é nem o seu lugar que é insignificante, mas o lugar do planeta Terra é insignificante. A duração do planeta Terra é insignificante e o espaço que ela ocupa também. Então a minha vida dentro dele também é insignificante. Sabe quando tem essas tardes de calor, que tem aquele bicho, que acho que é um cupim de asa, que fica circulando ao redor da luz? Lembra? Todo mundo já passou por isso em casa? Tem que ficar fechando a janela. Se você entrevistasse esse cupim de asa, ele provavelmente ia dizer para você que a lâmpada foi feita para ele. Porque ele vive rodando ao redor da lâmpada. O Nietzsche achava que essa é a nossa atitude mais ou menos em relação a tudo que existe. A gente acha que o universo foi feito para nós, que foi criado por um Deus que nos ama, que está aí, o sol está aí para nos aquecer, né? Mudar as estações. Quando você acha que o sol está aí para aquecer você, para mudar as estações, você está no registro do que o Nietzsche chamava de ressentimento. Então, assim, eu estou citando alguns autores que são responsáveis por essa espécie de esvaziamento do universo religioso no Ocidente. Principalmente do universo de pessoas que têm o que a gente poderia chamar de uma cultura mais refinada, né? Ou de um universo, assim, que passa pelas universidades, por uma formação superior, por leitura mais atenta. Mas com esse trabalho todo, digamos, entre aspas, desses grandes cavaleiros do ateísmo moderno, faltou o Darwin, né, para completar o quarteto. Freud, Marx, Nietzsche e Darwin são os 4 grandes cavaleiros do ateísmo, como a gente fala, moderno. O Darwin, evidentemente, com aquela ideia de que, na realidade, o universo é um teatro de um escândalo total. Porque nós estamos aqui, na realidade, para a gente bater um com o outro, e alguns vão sobreviver durante o tempo, e depois vão acabar. E o interessante é que o tempo, na concepção darwinista, é visto como uma duração gigantesca, na qual um mecanismo sonambúlico se repete, e esse mecanismo sonambúlico é, na realidade, o choque entre os elementos que compõem o universo e a destruição de um pelos outros, a duração de uns, até que outros venham e destruam aqueles. Para absolutamente nada, né? Então, se um dia bater um cometa no planeta Terra, o planeta Terra vai acabar, a espécie humana vai acabar. E não foi por nenhuma razão, é porque simplesmente o cometa, por acaso, veio para aqui, bateu e acabou tudo.
Então, a compreensão que o Darwin tem da existência humana e do tempo da existência humana também é uma compreensão onde o tempo não significa nada além de um espaço vazio, onde o movimento inercial vai acontecendo, né? E esse movimento inercial leva você a uma hora de solução de você e uma hora de solução da espécie como um todo. E aí, mais uma vez, nesse sentido, nesse processo, as pessoas vão criando mecanismos simbólicos e códigos e tudo isso para, de alguma forma, sobreviver a esse processo de esmagamento da existência por conta desse choque entre as partes, né? E, quer dizer, esses são autores ícones do nosso universo moderno que, quando eu e a Ogara conversamos sobre o que eu ia conversar com vocês hoje, então ela falou assim, fala um pouco sobre essa coisa assim, do vazio do mundo moderno, de onde vem esse vazio do mundo moderno, em oposição à sacralização do tempo. Então esses 4 autores eles são fundamentais para esse esvaziamento, porque, de certa forma, a partir do Freud, as coisas que você fabrica na cabeça é para enfrentar o trauma básico de que você não podia dormir com a sua mãe, que você queria, e com o pai também, você não pôde, e aí você passa a vida inteira reprimindo esses sentimentos e fabricando coisas na cabeça para sobreviver o trauma de um desejo não realizado, né? E também o trauma estou pensando aqui um pouco no princípio de realidade, né? O trauma de você perceber quando criança, quer dizer, quando a criança começa, imagina você bebê, que está começando a perceber como acontecem as coisas no mundo, e você sente aquele desconforto todo, né? E aquilo que é fome, você não sabe o que é fome, porque você não sabe nem o que é você, quanto mais o que é fome. Mas o adulto sabe e chama isso de fome. E você tem aquele desconforto todo, e aí você grita, berra, vem sua mãe, te dá atenção, amor, alimento, sei lá. A mãe biológica ou qualquer outra mãe, não necessariamente a biológica. E aí você começa a perceber logo que às vezes a mãe não vem, ela não vem na hora que você quer, ela vai embora antes. E aí você vai tomando consciência de que a realidade não responde ao seu desejo, né? Então você soma 2 traumas, o trauma do desejo pela mãe e o trauma do desejo de que a realidade não responde ao seu desejo, como um todo, representada na figura da mãe. Por isso que a mãe tem tanta culpa no mundo freudiano. Então assim, a mãe não escapa, sempre erra. O pai também, é que eu estou pegando no pé das mães, mas o pai também sempre erra. Então assim, aí para o Freud, então, as produções de significado, elas são na realidade sempre associadas a mecanismos inconscientes. O que significa dizer que são mecanismos inconscientes? Significa dizer que nasce com o homem e morre com o homem. Certo? Quer dizer, porque é inconsciente. O consciente não está aqui, e na cabeça de todo mundo, de alguma forma, do lado de fora, como a gente queira explicar isso geograficamente, mas morre e nasce com o homem. Quando você pensa no Marx, também é a mesma coisa. Quer dizer, aquilo que é produzido como significado é sempre fruto das relações de trocas da infraestrutura econômica, certo? As relações materiais de troca, que produzem uma forma de pensamento na superestrutura da consciência, e essa superestrutura da consciência que produz os significados, os códigos, os símbolos, né? Que organizam o mundo. Sei lá, se você anda sempre de carro, você ama de um jeito. Se você anda de ônibus, você ama de outro jeito. Se você mora num apartamento A, B, você tem uma percepção da relação pai, mãe, filho de um jeito. Se você mora numa casa D, E, você tem uma outra percepção de relação. Quer dizer, se você tem um trabalho onde você é muito bem pago e circula entre pessoas bonitas e inteligentes, você tem uma concepção do universo. Se você tem um trabalho onde você não circula entre pessoas bonitas e inteligentes, você tem outra concepção do universo. Ou seja, a fonte geradora da concepção é a relação que você tem com a mercadoria, com as trocas. Logo, nós também somos a fonte do significado, né? Assim como no Freud, só que por outro caminho. No Nietzsche, como eu falava, também nós somos a fonte do significado. Só que eu estou falando do Nietzsche crítico, eu não quero entrar na discussão do Nietzsche da vontade, potência, super-homem, senão eu vou muito longe e eu quero ir embora para a religião daqui a pouco para fazer a comparação. Então, assim, o Nietzsche crítico, ele vai, como eu estava dizendo já antes, quer dizer, você é a fonte do significado porque você é um covarde. Então você fabrica significados, né, para justificar o pavor no qual você vive quando toma consciência de que você é extremamente frágil
dentro de um universo que é essencialmente cruel, o que o Nietzsche chamava de dança. Aliás, o Nietzsche dizia que só acreditaria num Deus que soubesse dançar, né? Ou seja, num Deus que estivesse dentro dessa dança cósmica de criação e destruição contínua. Então, do ponto de vista do Nietzsche, quer dizer, todo esse universo moral religioso ocidental que a gente tem, ele tinha uma certa simpatia pelo budismo, uma certa simpatia, mais ou menos, né? Com relação a esse distanciamento que o budismo tem, essa crítica, digamos, que o budismo faz ao desejo. Mas, de qualquer forma, também no Nietzsche, nós somos a fonte de significado, porque a gente inventa significado. Você, por exemplo, acha que tem um significado no fato de você fazer um baita esforço para educar teus filhos. Ou você acha que tem um significado o fato de você estar envelhecendo e amadurecendo. Para o Nietzsche, você buscar organizar a sua vida a partir de significado já significa que você é ressentido. Na realidade, uma pessoa legal, nesse sentido, para o Nietzsche, é alguém que despenca no abismo dançando, né? A maioria de nós despenca no abismo berrando, pedindo ajuda, perguntando, por que eu estou despencando no abismo? Não deveria ser assim. Provavelmente lá embaixo no abismo tem uma cama bonita, um monte de gente me esperando, não é tão ruim assim. Quer dizer, fica produzindo fantasias, é isso que eu quero dizer, né? Para significar o vazio no qual você está caindo. Logo, você também, eu digo, a humanidade como um todo, não só você, inventa o significado. E o Darwin, como eu já dizia também, você fica produzindo significado. Só que o Darwin, às vezes, parece que ele é menos cruel, mas na realidade não é menos cruel nesse sentido. Mas ele parece que é menos cruel porque, segundo o darwinismo, faz parte da espécie humana precisar de significado para sobreviver. Então, né, você precisa produzir significado porque a espécie humana é uma espécie caracterizada por um órgão que cresceu demais, o córtex, ficou muito grande. Ele recebe muita informação exterior via as vias eferentes, e ele não descarrega isso imediatamente nas vias, né? Vias aferentes ele recebe, e não descarrega diretamente via vias eferentes. E aí esses estímulos ficam passeando por aqui, e aí o resultado é que o córtex cerebral acabou se assenhorando de tudo, né? E é o córtex cerebral que olha para a lâmpada e diz, essa lâmpada deve ter alguma coisa a ver comigo, porque eu preciso dela, né? Então ela deve existir para mim. Ou seja, dentro do darwinismo, de alguma forma, é compreensível a necessidade do ser humano fabricar sentido e significado. O problema é que tem uma coisa que a gente podia até usar uma linguagem meio freudiana e dizer que é meio inconsciente assim, que é engraçada, que é o seguinte, parece que para um significado funcionar, um sentido funcionar, você de alguma forma tem que acreditar que ele não veio de você, ou da espécie humana. Essa é a grande pegadinha da fala darwinista. Porque se eu virar para você e disser assim, olha, tudo que você inventa é ilusão, mas você precisa, então continue acreditando. Quer dizer, na realidade acaba como se eu estivesse dizendo para você assim, olha, Papai Noel não existe. Mas, como se você achar que ele não existe, você vai achar que sua vida não tem sentido no final do ano, então você continue esperando Papai Noel e reze para alguém se vestir de Papai Noel e te trazer alguma coisa no final do ano. Quer dizer, o darwinismo, apesar de reconhecer a importância do sentido e do significado para a produção de uma vida não vazia no ser humano, ele acaba, como teoria, entrando no rol das teorias que corroem a validade do significado na era que a gente chama de moderna, grosso modo, né? Porque acaba reconhecendo que nós inventamos, né? E ainda que reconheça que a gente tem necessidade disso, como a gente inventou, do mesmo jeito, quer dizer, quando aquele cometa bater aqui e acabar com o planeta, acaba o significado todo e o universo continua indiferente. Porque no fundo, o universo não tem significado. Ele é um monte de pedra e areia espalhada por um espaço vazio, né?
E você pode fazer o teste, você vai na praia, conversa com uma pedra para ver se ela te responde. Ela não te responde. O universo é aquilo ali. Pedra. Totalmente indiferente a você. Então, eu navegando por esses autores aqui, eu estou meio que gerando artificialmente uma experiência de vazio. Né? Quer dizer, nós habitamos um espaço vazio, nós habitamos uma temporalidade vazia. Assim, a única coisa de nova que vai acontecer no tempo do universo é mais pancadaria, mais nada. Só isso. Onde você vai ter umas espécies de umas pedras colando, separando, mas não vai acontecer nada diferente disso. Né? Então, essa experiência nos leva... Tem um autor chamado Hans Jonas, né? Filósofo alemão, judeu, fugido para os Estados Unidos, pela mesma razão que um bando de outros fugiram. Que ele diz que, nessa linha da reflexão sobre a biologia darwinista, que ele fala que o que a gente aprendeu com o darwinismo é que nós somos, seres humanos, nós somos um acidente da matéria, como tudo que existe. A consciência é esse acidente olhando ao redor dele mesmo. Né? A consciência humana é o acidente olhando ao redor dele mesmo. Olhando ao redor, é como se, de repente... a pedra começasse a olhar ao redor dela, ficasse meio mole e começasse a olhar ao redor dela. E ela começa a perguntar, o que é isso? O que é aquilo? Como que isso é feito? Mas, na realidade, ela está falando sozinha. Isso é a experiência do vazio. Né? Isso é a experiência do que a gente pode chamar de ausência de sentido. E nesse universo, o tempo... nada mais é do que a passagem monótona de determinados processos cosmológicos e metabólicos, que na realidade não traz nada de novo, a não ser a sua dissolução ao longo do tempo. Quando você compara essa percepção de mundo e percepção do espaço e do tempo, e de você inserido no tempo, isso normalmente produz uma sensação de desorientação. Né? Em português a palavra sentido é muito boa, porque sentido tanto é sentido no sentido Anhanguera, Campinas, São Paulo, né? Sentido, quanto é sentido no sentido de alguma coisa que faz sentido para você. Né? Isso faz sentido para mim. Então, nesse caso, o português é muito bom, porque a palavra sentido revela que o sentido é o sentido em orientação e o sentido é sentido enquanto experiência de significado. Então, quando você não tem sentido, você não tem orientação. Essa apresentação toda, de repente, vocês podem pensar, bom, a gente vai conversar também sobre o tempo nas religiões. O professor vem do universo da ciência, da religião e da teologia, ele está fazendo isso para falar para a gente como é necessário que a gente tenha religião. Nada a ver. Nada a ver. Né? Eu não estou gerando uma demanda. Dizer assim, tipo, minha vida é um absurdo, não faz o menor sentido. Então eu vou procurar uma religião para fazer esse sentido. Eu não posso fazer isso, porque senão eu estaria incorrendo no mesmo problema do darwinismo, de alguma forma, né? Eu acabaria dizendo, olha como a vida é ruim sem religião. Então, vocês têm que ter religião. Não, porque, evidentemente, pode ser que a vida seja ruim mesmo. Isso é o óbvio. Se você, do ponto de vista do pensamento, não é capaz de lidar com essa ideia de vazio, você está no período infantil do pensamento. Né? O que a gente chama em filosofia da ciência, você está begging the question, como a gente fala. Você está esmolando uma questão. Olha, por favor, me fale alguma coisa que faça sentido. Né? Como alguém que está precisando de oxigênio. Né? E, normalmente, quando você analisa os sistemas religiosos, uma forma de você definir sistemas religiosos bastante razoável, a religião é um sistema de sentido. Toda religião opera com a ideia de sentido. Né? Se o sentido for que estiver em jogo, ela trabalha com a ideia de sentido. E a gente sabe, biologicamente, inclusive falando, do ponto de vista cognitivo, que o homem é um animal que trabalha fazendo sentido. Né? Assim, como a gente fala em filosofia, o homem é uma máquina ontológica. O que quer dizer esse palavrão técnico? Uma máquina ontológica. É uma máquina que pensa o tempo todo acerca do ser.
das coisas. E para você dizer que as coisas são, elas de alguma forma têm que estar organizadas para constituir o ser delas, né? Então, o homem é um ser que é uma máquina ontológica. Ele está sempre olhando ao redor e procurando sentido. Aliás, esse é o grande risco de acreditar em qualquer sistema religioso. Porque você pode acreditar em qualquer sistema religioso, porque na realidade você é um mendigo de sentido, morrendo de fome por um sentido, né?